um poema que eu acho que tem muito a ver com essa angústia do momento, que chama Sonetilha Existencial. Sonetilha Existencial. É de um poeta mineiro chamado Leão de Formosa. O poema é assim: o homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. É sempre elucidativo conversar com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, apelido Cacai. Não apenas por se tratar de um dos maiores criminalistas do país, com uma carteira graúda de clientes. Gente de toda espécie, alguns por quem talvez você não poria a mão no fogo. 2 presidentes da República, Sarney e Itamar Franco, um vice, Marco Maciel, 5 presidentes de partido, 40 governadores, dezenas de parlamentares e mais de 20 ministros. Clientes como Edson Lobão, Rosiana Sarney, Aécio Neves, Ciro Nogueira, José Dirceu. Também já defendeu grandes empreiteiras, como Odebrecht, Andrade Gutierrez, bancos, banqueiros e empresários. O que levou o inconsciente coletivo a procurar o Cacai, na verdade, foi uma pergunta um pouco óbvio até. Nenhum governante recebeu tantos pedidos de impeachment como o Bolsonaro. Foram 53. E a pergunta é, moralmente e juridicamente, um presidente a quem tantos crimes de responsabilidade são atribuídos, não deveria ser afastado? Ô, Cacai, começando a conversa aqui, na verdade, o que me levou a te procurar foi uma pergunta que eu me fiz e que eu faço a você, né? O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele é recordista em pedidos de impeachment, né? Até novembro desse ano, quer dizer, até esse mês, são 53 pedidos desde que ele assumiu, né? Se fala de crime de responsabilidade, lesa pátria, e aí eu fui dar uma olhada no que eram as motivações dos pedidos e passava por apologia à ditadura, negligência com o meio ambiente, ódio e xenofobia, a lida com o coronavírus, interferência na PF. Eu queria ouvir tua opinião, eu queria saber de você. Em primeiro lugar, queria saber se você é a favor do impeachment e por que motivo. Me pediram para falar sobre o impeachment do Bolsonaro, há coisa de 2 anos atrás, 1 ano e meio, e eu fui contra, escrevi contra o impeachment, porque acho que nós não podemos banalizar o Instituto do Impeachment. O Instituto do Impeachment é um instituto importantíssimo, nós tivemos 2 impeachments nos últimos anos no Brasil. Felizmente, as instituições reagiram bem. Hoje, eu sou absolutamente favorável ao impeachment. Eu acho que o Bolsonaro abusou da quantidade de crime de responsabilidade que fez. Nós temos vários que nós podemos elencar. Tem 53 pedidos de impeachment que estão no Congresso Nacional. No meu ponto de vista, de forma madura, o presidente Rodrigo, presidente da Câmara, não apresentou, que ele é que tem o poder de apresentar. Ele não apresentou. Por quê? Porque o Bolsonaro hoje tem 40% de aprovação. O impeachment não passa. O impeachment, é bom que as pessoas entendam isso, é um processo político-jurídico. Por exemplo, eu não sou dilmista. Mais político do que jurídico, né? Bem mais político. No final, ele é 90% político, só que tem que ter uma base jurídica. A Dilma, por exemplo, não tinha uma base jurídica, mas criaram uma pretensa base jurídica para poder levar, e ela não soube fazer um trabalho sério dentro do Congresso Nacional e sofreu impeachment. O Bolsonaro é o contrário. O Bolsonaro tem vários crimes de responsabilidade. Qualquer estudante de direito pode elencar 10
crime de responsabilidade. No entanto, ele tem ainda 40% dentro do Congresso Nacional, é o que dizem. Você tem que entender o seguinte, aqueles que entendem do Congresso Nacional diz que o impeachment só passa se tiver a popularidade perto de 17% ou 20%. Passou de 20% já não passa. Enquanto o Centrão estiver dando essa musculatura política de apoio, com muito custo, evidentemente e infelizmente, ao presidente Bolsonaro, não passará. Então é até bom que o Rodrigo Maia não apresente, porque senão vai fortalecer o cidadão. Porque para a imagem das pessoas que não acompanham com os detalhes como nós acompanhamos, se o impeachment não passa, é como se fosse a absolvição do pretenso crime. Não é. É força política. Então, nós estamos num momento que é delicado, que é assim tão grave quanto ter um impeachment, como foi o caso da Dilma, sem ter crime de responsabilidade, e não tinha, mas ela perdeu o apoio político, ou talvez mais grave, é ter vários crimes de responsabilidade sem ter ambiente político para o impeachment passar. Então, hoje, nós temos que discutir, nós que temos responsabilidade com o país, a hipótese do impeachment, porque o crime de responsabilidade está posto, e a política ela é como uma nuvem, já dizia Tancredo. Às vezes, se instaura e tiver um movimento grande, o Centrão muda. O presidente do Centrão tomou café da manhã com a Dilma no dia do impeachment dela, e depois votou contra. Então, a gente tem que ter essa questão. Você tinha falado também na possibilidade de crime comum e da inimputabilidade, né? Eu penso assim, que nós temos que discutir todas as hipóteses. O país está à deriva. Nós temos um presidente irresponsável, que não dá dignidade ao cargo, nós não temos uma política de saúde, nós não obedecemos à ciência nas questões principais e fundamentais. Nós somos hoje pária internacional. A política de meio ambiente é evidentemente inexistente. O que fizeram com o SUS é algo inacreditável. A cultura, esse desprezo pela vida, quer dizer, 170 mil mortos, e nós não tínhamos até agora um ministro da Saúde, até pouco tempo, um ministro da Saúde realmente que pudesse fazer um enfrentamento técnico. Então, nós temos o impeachment, como eu disse, nós temos condições plenas sob o aspecto jurídico, mas, infelizmente, politicamente, nós não temos. Agora, existe outra saída. No meu ponto de vista, o presidente comete crime comum. Ao fazer o incentivo que ele faz para as pessoas irem para a rua, para as pessoas se infectarem, ao dizer, sendo presidente da República, se eu falo isso, eu tenho uma repercussão mínima. Ele é presidente da República, tem um valor simbólico daquele cargo. Se ele vai para a rua e pega na mão das pessoas, podendo infectar, sabendo que existe uma pandemia, o mundo inteiro sabe que existe uma pandemia, ele nega. Então, no meu ponto de vista, ele comete um crime comum. O crime comum, nós teríamos que ter o convencimento do Procurador-Geral da República, que é o Dominus Lide, só ele pode apresentar. Nesse aspecto, é o homem mais forte do Brasil. Ele é mais forte do que os 11 ministros do Supremo, porque o Supremo o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. Então, esse é o crime comum, que também dependeria do Congresso, porque depois de aceitada a denúncia, você tem que ter 2/3 do Congresso Nacional. E existe uma hipótese que cada vez mais tem sido discutida, inclusive o professor Miguel Reale falou sobre ela, da inimputabilidade, de tentar afastar o presidente por ser inimputável. Não é possível que o presidente da República fale a favor da morte, ridicularize o país. Não é só a vergonha, quer dizer, a vergonha ali é... Porque, veja bem, ele é ridículo. Mas eu sempre digo o seguinte, as pessoas podem ser ridículas, mas se eles não têm noção do ridículo, eles não se sentem ridículos. Eu recebi ontem um videozinho em que ele fala, eu nunca falei que o vírus é uma gripezinha, tem 170 mil mortes. Nesse mesmo vídeo aparece ele falando, também oficialmente, também numa live, também dentro da casa oficial da Presidência da República, ridicularizando, dizendo que era uma gripezinha, histórico de atleta e tal. Então, nós vivemos um momento extremamente grave. Extremamente grave. Acho que o pior é fazer com que a sociedade brasileira não tenha a chance de ter uma oportunidade de tirar esse presidente da República. Eu acho que é grave o que está acontecendo, nós estamos à deriva, é algo inacreditável, assim, desde o mínimo detalhe. Ontem, a árvore símbolo nacional, que é o IP, tiraram a proibição da derrubada do IP. Isso é um detalhe, claro que é um detalhe. Muito mais grave são 170 mil mortos, sendo que o Brasil politizou
o vidro. Nós somos par internacional. Eu tenho interesse profissional na Europa. Eu não posso entrar na Europa. O Bolsonaro me procurou para advogar para ele. Quando ele começou a dizer, eu falei, desculpe, eu não quero nem que o senhor diga que eu não quero ter constrangimento. Eu não vou advogar para o senhor. É um direito meu como advogado. Eu não quis advogar para ele e disse, não precisa nem fazer uma exposição no caso, que eu não vou advogar. Agora, muitas vezes eu sou procurado por pessoas que ideologicamente eu estou em campos absolutamente opostos, mas eu vejo que o processo está sendo feito sem que sejam cumpridos os ritos e as garantias. Eu sou advogado, eu tenho a obrigação de trabalhar pelo cumprimento da Constituição. Esses são os limites que eu me imponho para advogar. Qual que é a leitura que você faz, uma leitura que você faz do ambiente jurídico de Brasília hoje em dia? Olha, eu tenho muita preocupação com o excesso de poder do Poder Judiciário. Não existe vácuo de poder. Eu acho que o Judiciário, pelo um certo enfraquecimento que houve do Poder Legislativo e também do Executivo nos últimos anos, houve uma criminalização do Poder Legislativo, em boa parte por esse grupo da Lava Jato, que tinha uma estratégia de poder, criminalizaram o Legislativo, criminalizaram a advocacia. Eles tinham uma estrutura de poder e um projeto de poder. Então, com isso, surgiu o superpoder judiciário, com o apoio da grande mídia. Não tenhamos dúvida disso. Então, eu me preocupo muito com esse excesso de poder no judiciário. Você pode ver rapidamente dois fatos importantes. O ministro Gilmar impediu a posse do Lula na Casa Civil, dizendo que havia desvio de finalidade. Aquilo mudou a história do Brasil. Se o Lula vira chefe da Casa Civil, provavelmente não teríamos impeachment. O Lula é um encantador de serpente, ele saberia fazer esse contato político com o Congresso Nacional. Eu fui contra, critiquei violentamente. Por coerência, agora o ministro Alexandre impede a posse do Ramagem na Polícia Federal, num ato do Bolsonaro. Eu fui contra da mesma forma. Do meu ponto de vista, isso é uma interferência junto a um poder que é autônomo e que tem que haver o equilíbrio entre os poderes. Isso nós temos que discutir hoje no Brasil. Quer dizer, existe o Supremo Tribunal Federal, eu falei uma frase no plenário do Supremo, quando o julgamento da ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, eu disse, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Nenhum poder pode tudo. Essa é a regra, sem a menor sombra de dúvida, do equilíbrio da democracia. Então, assim, um ministro supremo dá uma liminar contra um ato soberano de um poder, como o Congresso Nacional, como é o caso do juiz de garantia, no mínimo, ele terá que, em uma semana, apresentar essa liminar para o plenário do Supremo. Porque o Supremo, ele tem, já dizia Rui Barbosa, ele tem o privilégio de errar por último. Nós temos que obedecer e cumprir as decisões do Supremo Tribunal. Mas não dá para ser de um juiz. Nós não podemos ter 11 Supremos Tribunal. Isso é gravíssimo. Agora, sim, estão dizendo que vão votar a favor da reeleição, vai passar pelo STF, né? A história da reeleição do Alcolumbre e do Maia, né? Eles terem... É interessante, eu estou acompanhando isso, mas tem um momento que você tem que parar de acompanhar, porque assim, há 20 dias não passava de maneira alguma, pelo menos a do Rodrigo Maia, né? Por tudo que a gente conversava, não teria condições de passar. Depois você passou a ter mais condições de passar e agora soube, há 2 dias, que provavelmente o Supremo vai permitir essa reeleição. Veja bem, eu acho que então claro... não tem segurança jurídica. Para quem está vendo de fora, parece um jogo de futebol. Tipo, vai virando, vira o jogo, é isso mesmo? Eu acho que a segurança jurídica é um requisito importante em qualquer momento da história do país. Muitas vezes, essas indefinições, essas idas e vindas, dão insegurança jurídica, e isso, para o jurisdicionado, é péssimo, e para o país é muito ruim. E, no caso desse, não é nem uma questão de jurisdicionado, na verdade, é uma questão do cidadão que está acompanhando. Eu não sei exatamente o que houve de diferente. Eu posso dizer que há 20 dias, por tudo que eu conversava, não existia hipótese, e agora os ventos mudaram. Quer dizer, essa é a relação do Congresso Nacional. O Brasil é um país muito interessante.
Eu não sou contrário, não. As pessoas criticam muito a relação do Congresso Nacional fisicamente, dos presidentes, presidente do partido, presidente do Congresso, com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós não vivemos numa bolha. Nós não temos esse estilo americano de que o juiz simplesmente só fala dos autos, o juiz não participa da vida nacional. Isso já não dá mais para voltar. Essa é a verdade. Nós já temos hoje uma cultura de que se exige muito do Supremo Tribunal Federal. Eu estava uma vez em Geneve, tratando de um processo da Lava Jato, e comentei com um advogado de lá. E ele disse, amanhã vai sair uma grande matéria sobre o nosso cliente. Acordei cedo, peguei o jornal, não achei a matéria. E perguntei para ele, o que aconteceu? Não saiu a matéria? Liguei para ele. Ele disse, não, na página 3. Era uma página inteira sobre o meu cliente. Só que não tinha foto e nem nome. Olha só a diferença. Aqui, muito antes de ter um processo, você já tem foto, nome, julgamento, pré-julgamento midiático. Então, não se pode querer fazer, no meu ponto de vista, essa crítica, porque o Supremo tem uma relação, às vezes, muito politizada. Política institucional. Não pode existir a política partidária, óbvio. E não existe. Eu acompanho o Supremo há 40 anos. Mas a política institucional incorporou a realidade nacional. Se você fosse relatar um pedido de impeachment, por onde você iria? Acho que o momento mais grave foi quando ele tentou dar um golpe. Ele instigou a população, os bolsonaristas, ele instigou através de fake news, e ele incentivava isso a fechar o Supremo Tribunal e fechar o Congresso Nacional. Naquele momento, ele pegou alguns longamanos, pessoas que tinham até credibilidade, que perderam no meio jurídico, para escrever, por exemplo, que o artigo 142 da Constituição prevê a hipótese de um poder moderador, como se as Forças Armadas fossem um poder moderador. Isso é uma tentativa de passar um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional. Na realidade, isso só não avançou, e é bom que a gente saiba isso, parte da esquerda me critica, porque as Forças Armadas não entraram nessa aventura. Não toparam entrar. Nós temos as Forças Armadas que são uma Força Armada profissional, séria, que cumpre a Constituição. E, além disso, nós temos a milícia por trás de boa parte desse grupo. Você acha que as Forças Armadas vai se misturar com a milícia? Não vai. Então, para mim, o momento mais grave, e ali naquele momento, deve ter sido abril, talvez, o presidente do Supremo era o ministro Toffoli, ele agiu com muita seriedade, com muita responsabilidade, assim como o presidente do Congresso Nacional. A gente escuta, conversa muito em Brasília, nós tivemos um momento de grave tensão institucional, que, é claro, eles não vão admitir. Eu sou advogado e posso admitir, e acho que é bom que a gente discuta isso. Esse foi o momento mais grave, uma tentativa de golpe, talvez depois houve um recuo, porque não encontraram apoio nem em boa parte das Forças Armadas, nem em boa parte dos políticos também. Mas é claro que ali estava caracterizada a necessidade de fazer o impeachment desse presidente. Ô, Cacai, você acha que, como cidadão, você acha que é bacana que 90% do impeachment esteja na mão de um Congresso e 10% de um jurídico? Você acha que isso é coerente? Eu acho que, numa democracia como nós optamos por ser, o Congresso Nacional tem que ter o peso no momento específico que ele for consultado. Por isso é que eu sou um crítico ferrenho de que um ministro supremo possa, através de uma liminar, impedir uma ação de um poder soberano como o Congresso Nacional. Por isso é que eu sou um crítico ferrenho quando vem um ministro supremo e tem a ousadia e a coragem de falar no plenário que o Supremo tem que ouvir a voz das ruas. Quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. O Supremo tem que ouvir a Constituição. O Congresso também tem que ouvir a Constituição, mas ao Congresso é dado o direito de ouvir a voz das ruas. Então é bom que o Congresso tenha força nessa balança. É assim que funciona a democracia. Ou seja, estamos na mão do centrão, né? Sempre tivemos, né? Essa é a questão. Quer dizer, eu acho que essa discussão é importante porque você vai consolidando uma imagem que chega num momento que nem o centrão vai querer estar próximo de alguém tão inimputável, tão irresponsável. Não é possível que alguém que brinque com a morte. Eu vi ontem, perguntaram ao presidente da República, você vai aí distribuir mais esse auxílio que tem? Ele respondeu, pergunte para o vírus.
Não pode brincar com a morte, não pode brincar. São 170 mil mortos oficialmente por esse vírus, que significa milhões de pessoas que perderam amigo, perderam parente. Quer dizer, nós não podemos estar à deriva, nós estamos à deriva. Não é possível que um país como o Brasil... Olha, eu tenho vários contatos fora do Brasil, falo muito na França, falo muito em Portugal, falo na Espanha. As pessoas não conseguem acreditar o que está acontecendo com o Brasil. Então, cabe ao povo brasileiro tomar uma atitude. Essa é a verdade. Cabe a nós. Como é que você vê a composição de uma chapa do Luciano Huck com o Sérgio Moro? Não sei se vai existir uma chapa dessa para o presidente da República. Eu acho que talvez fosse a única hipótese de nós podermos piorar a situação no Brasil. O Sérgio Moro não é só que ele é um homem de extrema-direita. O Sérgio Moro está na raiz do Bolsonaro. O Sérgio Moro foi um juiz de jurisdição nacional com muita força midiática, absolutamente inepto juridicamente, mas que tinha uma estrutura de imprensa muito grande. E ele tinha um projeto de poder. Ele era o chefe daquela força-tarefa. Ele prendeu, eu não sou lulista, mas ele prendeu o principal opositor do Bolsonaro e mercadejou a toga ao aceitar, ainda juiz que prendeu o principal opositor, discutir ser ministro do próximo governo. Isso é um escândalo. Ele esbofeteou o Poder Judiciário. E evidentemente que esse cidadão conseguiu o intuito dele, que era chegar ao poder. Ele chegou ao poder, virou ministro da Justiça, responsável pela segurança, por uma série de ações importantes, desse governo que aí está. Depois separou. Mas separou porque é briga de quadrilha. Não é porque separou ideologicamente, não. Então, assim, seria o desastre do desastre. Porque o Sérgio Moro é o mesmo grupo político de Bolsonaro, que, nesse momento, você lembra, a esposa dele falava, quando eu vejo um, eu vejo o outro. E essa era a ideia. Quer dizer, o grupo de sustentação, eu diria que esse bolsonarismo, em parte, foi gestado naquela força-tarefa com essa visão fascista, punitiva, da Constituição não valer nada, de instrumentalizar o Poder Judiciário, de instrumentalizar o Ministério Público. Eu acho que o Brasil não merece isso. Então, na verdade, assim, o Luciano Huck e o Luciano Huck nessa. Olha, o Luciano Huck é um empresário bem-sucedido. Eu não quero ter preconceito. Eu acho ele um empresário bem-sucedido. Eu nunca ouvi falar sobre política de uma forma que tivesse qualquer tipo de encantamento, não. Eu acho que o Brasil tem que superar essa estratégia bolsonarista de acabar com a política. Um dos motivos de nós chegarmos a esse caos que nós estamos é que fazia parte desse grupo do Moro, desse grupo... Por isso que eles atacaram o Congresso Nacional de uma forma tão forte. Ninguém está acima da lei, todo mundo pode ser investigado. Mas não é uma investigação que dure 3 anos, 4 anos, 5 anos. Uma das bases desse fascismo que está implementado no Brasil foi uma estratégia de acabar com a política. Por isso é que surge um Moro, por isso é que surge um Bolsonaro que era de 10ª categoria enquanto deputado, e por isso é que surge o Luciano Huck. Mas se você fosse um roteirista, você pudesse roteirizar uma futura eleição, qual é a composição política mais adequada para enfrentar essa situação? Olha, vai depender muito do que ocorrer agora na questão da economia, porque é aquela famosa frase da discussão lá da disputa americana. A economia é estúpida. Quer dizer, eu acho que a tendência agora, essas eleições estão dando essa visão, na minha leitura, a tendência agora é voltar a valorizar o político. Uhum. Eu acho que um homem como o Haddad é uma pessoa que tem uma capacidade de ver o Brasil, foi ministro durante 7 anos da educação, foi prefeito de São Paulo. Infelizmente, eu achei que a forma com que ele foi trabalhado para ser candidato a presidente foi muito negativa. Foi muito negativo. Eu acho que ele ficou muito tempo para se soltar de algumas amarras que ele precisava soltar. Mas eu acho que nós temos muita gente interessante. Eu ainda confio numa hipótese de uma discussão, independentemente do PT ou não, de um homem com a postura do Haddad. Se você vê, nos últimos anos do Brasil, esse assim, quase que desidratamento, a política foi desidratada. O Congresso Nacional ficou de 4.
com excesso de exposição negativa, com uma mídia muito negativa, com investigação, repito, ninguém está acima da lei. Mas você não pode abrir um inquérito como um senador da República, presidente do Congresso Nacional, e esse inquérito ficar aberto 4 anos. Você está atando aquele cidadão. Você está fazendo com que ele não tenha a força que deveria ter. E, olha, eu acredito que a grande mensagem subliminar dessas eleições agora é o respeito à política. Eu peguei, à época, um parecer com a Laor Leite, creio que eu não faço política partidária, eu faço política institucional, que estou fazendo política aqui, eu vou falar com você. Mas eu peguei um parecer dizendo da criminalização da política, consegui, inclusive, ganhar processo do Supremo Tribunal na Lava Jato com essa tese, exatamente por isso. Nós não podemos criminalizar. A democracia precisa do político. As pessoas têm medo de dizer isso hoje. A democracia precisa do Congresso Nacional. Então, essa é uma questão que tem que ser novamente discutida na sociedade. Por isso aparecem aqueles que não têm nenhum compromisso, muitas vezes, com a democracia, nenhum compromisso com a estabilidade democrática. Agora, sim, a gente falou do ambiente jurídico de Brasília, mas não falamos dos filhos do Bolsonaro, né? E dos processos que estão ali. Você acha que já tem motivo suficiente para alguma coisa virar de uma vez? O quanto que tem de interferência política nessa história? Olha, é difícil falar num processo onde você não é advogado, sendo a minha vida é advocacia. O que eu acompanho é uma discussão que o judiciário vai ter que fazer, quer dizer, a questão da competência, a questão do foro. Não dá mais para você ser casuísta, não adianta. Você pode conseguir um ministro aqui que peça uma vista e você ganha 6 meses. Você pode conseguir ali um outro ministro que dá um voto que favoreça em algum ponto. Mas o mundo hoje ele é a tal ponto exposto, felizmente, à força da imprensa, à força da discussão na sociedade, que não dá mais para ser casuísta. Você vai ter que decidir. Quer dizer, por que o Bolsonaro deu uma guinada fantástica e mudou? E até foi bom para o país. Eu quero o melhor para o país. Quando prenderam o Queiroz. Bolsonaro era completamente irresponsável, falando aqueles absurdos naquele chiqueirinho que tem na porta do palácio, ameaçando todo mundo. De repente prenderam o Queiroz e aí você viu um outro Bolsonaro. Ele foi lá e sentou no colo do Centrão. Ele viu que, quer dizer, eu não sei o que ele sabe, mas eu sei que ele sabe alguma coisa, porque a mudança foi muito grande. Agora, tem discussão que tem que ser feita e o Supremo vai ter que fazer essa discussão, acaba chegando no Supremo. É crime ou não é crime o deputado fazer o que fazia na Assembleia do Rio de Janeiro? Isso aí vai atingir a várias outras pessoas que estão na mesma situação. Não pense que na hora de julgar, as pessoas têm uma visão, do meu ponto de vista, eu advogo no Supremo há 40 anos, tem uma visão muito errada. Não, mas agora vai nomear tal ministro e com isso vai mudar o julgamento. Não é assim que funciona. Quem condenou o mensalão, o Zé Disseu e todos aqueles homens mais fortes foram os ministros nomeados pelo Lula e pela Dilma, à época pelo Lula. Então, assim, o Congresso Nacional tem um papel fundamental na estabilidade democrática e o Supremo também tem. Quer dizer, o presidente Bolsonaro nomeou um ministro do Supremo. Excepcional a nomeação. Um homem sério, um homem culto. Eu até fiz uma observação que começaram a dizer mas o Bolsonaro nomeou porque quem está mandando no governo é o Ciro, que é o Ciro é do Piauí, e então esse homem é um homem do Ciro. Eu me lembrei que quando ele foi nomeado no Tribunal Regional Federal, ele foi nomeado pelo Wellington, pela Dilma, o governador do Piauí. E falava, é um homem da Dilma, é um homem do Ciro. Eu falei, esse cidadão, na verdade, o ministro Cássio, falei de uma forma carinhosa, ele é um gênio, porque ele consegue pegar o PT, o Centrão e sentar junto. Quer dizer, lá atrás ele era PT, não, técnico. Excelente nomeação. Então, assim, as pessoas surpreendem. Às vezes, o Bolsonaro vai fazer um judiciário melhor do que a Dilma e Lula fizeram. Então, pelas tabelas, a nossa torcida é essa mesmo, né? Na verdade, assim, o que eu quero é uma estabilidade democrática. Eu quero que nós voltemos o jogo político para o Congresso Nacional, nós prestigiemos o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional dos meus sonhos? Não é. Claro que não é.
Hoje, quando eu vejo o Senado, eu me lembro o senador Petrônio Portela uma vez falava assim, olha, melhor do que o Senado Federal, só o céu. Ele diz, não, eu prefiro o Senado Federal porque eu não tenho que morrer. Quer dizer, aquele era o Senado Federal. As grandes discussões, você tinha prazer em ver eu ia para o Congresso escutar debates, depois, quando surgiu a TV Senado, eu ficava vendo os grandes debates de Brossard, de Josafá Marinho. Quer dizer, hoje é uma lástima, mas eu prefiro esse Congresso que está, no meu ponto de vista, estranho, vamos chamar assim, para não ser indelicado, mas que tem representatividade, foi eleito. Então, nós temos que voltar a prestigiar os poderes constituídos. Prestigiar o Congresso é importantíssimo, prestigiar o Supremo Tribunal Federal, claro, fazendo as críticas aos excessos. Nós não podemos ter um superpoder judiciário. O judiciário está legislando, as pessoas não veem isso. Quando o judiciário tornou homofobia crime, a esquerda inteira aplaudiu. Eu critiquei. Eu acho que a homofobia devia ter sido crime há muito tempo atrás, mas pelo Congresso Nacional. E não, nós temos que ter coerência, porque senão fica difícil. Eu sou, infelizmente, para alguns, mas eu sou um seguidor da Constituição. Eu sou um homem que me vejo obrigado a cumprir a Constituição como advogado e como cidadão.